Que bom estar com você aqui pela Canção Nova. Estamos chegando para o Além da Notícia desta quinta-feira e é com imensa festa dentro de nós que a gente chega com um programa e uma proposta muito especial para nós conversarmos aqui nesta noite. Onde quer que você esteja agora nos acompanhando, seja de casa ou de qualquer outro ambiente, já vou pedir. Avise para outras pessoas também acompanharem o Além da Notícia de hoje. O nosso tema vai interessar a você. Vamos falar sobre vida, vamos falar sobre família. Estamos encerrando a Semana Nacional da Vida, celebrada pela Igreja aqui no Brasil. E exatamente hoje no dia do Nascituro. Mas que termo é este? A gente vai já também se debruçar sobre este tema. E vamos ter convidados muito especiais. Além de você que está aí em casa agora e poderá participar também deste programa. Vão aparecer nossos números de telefone. A partir da hora que a gente começar a conversar, você vai poder também enviar para cá o seu comentário, sua pergunta e participar da forma que você achar melhor deste nosso Além da Notícia de hoje. Já quero aproveitar o instante aqui, cumprimentar agora as famílias brasileiras. Temos nesse instante, com certeza, muitas pastorais familiares nos acompanhando, comissões diversas da igreja que defendem, promovem a vida, promovem a família, defensores da vida e da família. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Recebo com muito prazer para falar sobre esse tema, Semana Nacional da Vida 2020, aqui no Brasil, a doutora Lenise Garcia, que é doutora em microbiologia, professora aposentada do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília e presidente do Movimento Brasil Sem Aborto, além de ser membro das comissões de bioética da Arquidiocese de Brasília e CNBB. Seja bem-vinda, doutora Lenise. Muito obrigada, é uma grande alegria participar aqui com vocês. Não é a primeira vez, a senhora já veio aqui a esta casa, que é nossa, tantas outras vezes para falarmos de temas semelhantes, não é? É, exatamente, já... Sempre o tema volta, né? Sempre. Pois bem, eu quero cumprimentar agora, diretamente do Rio de Janeiro. Eu acho que lá está tão quente quanto aqui também, calor daqueles. Quero cumprimentar o Dom Antônio Augusto Dias Duarte, ele é doutor em Teologia Moral, um bispo que é médico pediatra, bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Dom Antônio, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, um maior prazer estar com vocês nesse momento. Pois é, olha, e nós estamos aqui, e no segundo turno deste programa, nós vamos ter a participação ainda de Dom Murilo Krieger, estará conosco também aqui neste Além da Notícia. Mas eu já quero, introduzindo ao nosso tema, eu quero chamar primeiro um material que a nossa equipe preparou, para que a gente dê entrada ao que vamos conversar aqui neste programa de hoje, que é de uma beleza sem igual. Vamos acompanhar. Dioceses e comunidades de todo o Brasil organizaram atividades e celebrações em prol da vida nos últimos 7 dias, período em que a Igreja no Brasil celebrou a Semana Nacional da Vida. Neste ano, em decorrência da pandemia, os encontros ocorreram de maneira diferente, pela internet. Hoje, dia 8 de outubro, a Semana Nacional da Vida culmina com o Dia do Nascituro. É chamado de nascituro todo ser que foi gerado, concebido, mas ainda não nasceu, embora tenha vida intrauterina. Esse direito foi dado pela Cláudia à sua filhinha, Manuela, que há apenas 5 meses está dentro da barriga da mamãe, mas já é motivo de alegria para a família desde o dia da descoberta da gravidez. Foi numa manhã e eu fiz o teste de gravidez, aquele teste de farmácia. E quando eu vi o positivo, eu soltei um grito, dizendo: meu Deus, eu tô grávida! Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Para Cláudia, que leva isso a sério, cada ida ao exame de ultrassom tem sido uma nova alegria. Gente, a hora que eu vi aquele pontinho, aquela bolinha, o coração batendo forte, meu Deus do céu, falei, é real, né? Deus me deu um bebê, Deus me deu uma filha, né? Tem uma vida aqui dentro, uma alma aqui, um coração batendo. Desde o início a gente já conversava, né, filha? Conversava com ela, rezava, rezo por ela, né? Todos os anos ocorre nesta mesma data a Marcha pela Vida em Brasília, que é apenas um dos vários movimentos que lutam pelo nascituro. Por conta da pandemia, neste ano, ela está suspensa. A gente começa o programa mostrando realmente ali a origem da vida. Mas esse programa de hoje também quer abordar a vida do jovem, hoje em busca de sentido, vítima de uma crise moral
tamanha em nosso país e que hoje também é uma das grandes preocupações. Entre os 15 e os 29 anos, é a maior vítima de suicídio no mundo. Também queremos falar da vida da família, matrimônio. Queremos falar ainda sobre a vida do idoso. Hoje também vítima de uma cultura de descarte e ainda ameaçado por uma proposta de eutanásia. Portanto, nós vamos aqui versar sobre a vida em todos os sentidos. E a vida do planeta? E a natureza? E a criação toda de Deus? É isso que a gente vai abordar neste Além da Notícia. Doutora Lenise, eu vou deixá-la à vontade também para a sua introdução inicial. Certo. Bem, então, né, esse dia de hoje, né, dia do nascituro, realmente nos chama para olhar para esse primeiro momento da vida pelo qual todos nós passamos, todos nós fomos nascituros. Todos que estão aí, que não defendem o direito do nascituro, todos eles foram nascituros e todos eles tiveram essa oportunidade de nascer, né? Então, querem tirar a outras pessoas o direito que lhes foi garantido, né? Senão não estariam aí, né? É uma fase da vida pela qual passamos todos e isso é um sinal muito claro da humanidade que existe ali desde o começo, né? Desde aquela primeira célula, né, que se formou quando as células germinativas do nosso pai e da nossa mãe se encontraram, né? Não tem outro momento em que eu possa dizer que foi formada a Lenise. Não, foi naquele primeiro dia, né? Naquele primeiro dia em que houve uma relação de amor entre os meus pais e ali já surgiu a Lenise, né? E já com toda a genética, né? Eu costumo brincar que ali naquela célula, brincar mais a sério, né? Que naquela célula já estava definido que eu ia ter o nariz da minha mãe e os olhos do meu pai. Né? Então, como de fato eu tenho, porque assim é a hereditariedade humana, né? Muito antes do ser humano saber como é que era que se realizava a concepção, ele já identificava esse fato de que somos híbridos dos nossos pais, né? E é impressionante algo do outro. E é impressionante a gente saber como isso se torna causa de embate, inclusive em tribunais, não só do Brasil, do mundo. Do mundo. Uma questão tão convicta como essa, tão certeira como essa. Deixa eu perguntar para Dom Antônio agora. Dom Antônio, o senhor chegou a exercer a medicina na área da pediatria por quanto tempo? E conviveu também com essa origem da vida? Olha, eu costumo dizer que a medicina é a minha paixão. A vocação sacerdotal é o caminho e a decisão que Deus me proporcionou e eu aderi. Então, portanto, a medicina sempre foi, desde a minha infância, o meu ideal, que me apaixonou, porque eu queria salvar vidas, quero salvar vidas. Portanto, o exercício da medicina, embora tenha sido por um período curto, mas os anos de estudo e até hoje mantenho essa paixão por estudar medicina, sempre esteve presente na minha vida e com essa marca registrada. Cuidar desse dom maravilhoso que Deus nos concedeu, que é a vida. Ou melhor, dizendo, é o viver. A doutora Lenise usou a palavra certa, as fases da vida. Nós não somos compartimentos fechados. Nós temos uma dinâmica, nós temos um desenrolar da vida. E essa vida, nas suas diversas fases, tem um valor inestimável, porque cada ser vivo, porque somos seres vivos, porque nos movemos por nós mesmos, mas um ser vivo especial, porque é um ser vivo pessoal, não apenas um ser vivo vegetal e animal, mas um ser vivo pessoal. E essas fases da vida vão desenvolvendo-se e gravando na história de pessoas, especialmente dos nossos pais, dos nossos irmãos, mas na história da humanidade, na história da igreja, vão gravando um legado. Cada um de nós deixa uma herança de geração em geração. E é por isso que a interrupção de uma vida é uma frustração para gerações presentes e futuras, porque esse legado deixa de existir. Por isso que a minha paixão é a medicina, porque a minha paixão é a vida.
E eu gostaria de fazer uma pergunta para ambos aqui. Por que a defesa da vida, claro que a gente está começando o programa primeiro abordando essa questão inicial. Por que a defesa da vida, essa luta contra o aborto do Antônio e doutora Lenise, parece ser apenas uma questão da igreja, uma questão religiosa, quando ela ultrapassa isto, mas a impressão que se tem, fora do âmbito da igreja, é de que é uma questão de igreja, de religião, defender a vida, ser contra o aborto. E é isso a imagem que se passa, inclusive, quando se leva a questão para os tribunais. Por que disto? Nós temos muitas pessoas que não têm um posicionamento religioso, né, e têm uma clareza com relação aos direitos à vida desde a concepção, que são contrários aos abortos. Na área mesmo da medicina, na área da enfermagem, eu conheço muitas pessoas, né, que não têm um posicionamento religioso, mas têm uma convicção com relação ao direito à vida daquela criança que está ali, né, o nascituro, como a gente fala, né, que está no ventre da mãe, que ainda não nasceu, e dão todos os seus cuidados ali para isso, etc. Agora, talvez o ativismo nessa causa, né, esteja mais presente nas pessoas que têm uma perspectiva religiosa, até porque a gente tem um pouco isso de, vamos dizer assim, do cuidado do outro mesmo, né? Porque o nascituro, ele não vai te retribuir nada, né? Então, necessariamente, né, é uma luta que tem como que eu vou dizer, isso mesmo, essa preocupação pelo outro, essa preocupação que vem muitas vezes de uma convicção religiosa, né? Então, eu acho que a convicção religiosa, ela influi mais, vamos dizer assim, não nos conceitos, que esses vêm da ciência, né? Na valorização do ser humano, né? Que também qualquer pessoa honesta pode ter, mas a gente tendo uma perspectiva sobrenatural, né, de que é uma vida, é um dom de Deus, né, são coisas que fundamentam um pouco mais, vamos dizer assim, esse aspecto, mas eu acho que principalmente uma dedicação ao outro, que é algo que está muito mais presente nas comunidades religiosas. Eu me dou satisfeito com a sua resposta e vou fazer agora uma pergunta inversa ao Dom Antônio. Dom Antônio, e por que para boa parte da sociedade o aborto não é nada de grave, o aborto não é uma questão que deveria ser levada, ou aqueles que lutam contra ele não deveriam lutar com tanta ênfase como fazem os movimentos pró-vida e a igreja também faz? Por que as pessoas não enxergam e não entendem, e talvez não seja nem por maldade, mas o aborto como algo grave na sociedade? Porque nunca viram um aborto. Porque se estivesse vendo uma intervenção diretamente contra a vida do nascituro, seja por uma atuação cirúrgica, seja por, como aconteceu recentemente, por uma injeção de cloreto de potássio no coração, e vendo essa criança tentando se defender dentro do útero materno, essas pessoas veriam a crueldade que está acontecendo. Como na história, médicos abortistas, depois que viram uma ultrassonografia feita durante a atuação abortiva, diretamente abortiva, essas pessoas caíram em si e perceberam que aquilo não era simplesmente uma ação que justificaria um direito, uma ação que tem uma ideologia por trás. Vem claramente que é um assassinato de uma criança inocente, indefesa, e não tem para onde fugir. Então, as pessoas defendem o aborto porque nunca viram uma operação de aborto que busca realmente tirar a vida da pessoa. Porque se tivesse visto, como outras pessoas viram e saíram dessa causa pós-aborto, pró-aborto, elas não diriam que é simplesmente o direito sobre o próprio corpo, a libertação da mulher, é uma questão de saúde pública. O
pior cego é aquele que não quer ver, né? Quando a gente vê isso que se faz de uma maneira tão cruel, é difícil buscar argumentos jurídicos, sociológicos, médicos para justificar o aborto. Estamos num ano onde muitas mortes estão ocorrendo e até sem a presença dos familiares, dos entes queridos, junto das pessoas que falecem. E isso está doendo muito no coração das pessoas, porque as pessoas não têm a oportunidade de estar ao lado de quem está falecendo e é um ente querido. Se os que defendem o aborto estivesse ao lado desse ato cruel e visse uma criança abortada, não levantariam só questões teóricas para justificar o aborto, porque o aborto é injustificável. Essa luta, esse embate pró e contra aborto, ele tem um histórico, e um histórico mais aguerrido recente, não é? De algumas décadas para cá. Dom Antônio, ao longo desses últimos anos, o senhor tem observado, o senhor acha que existe uma melhor forma de se apresentar essa defesa da vida à sociedade? Existe uma melhor estratégia, uma melhor maneira de se mostrar para a sociedade o porquê o aborto é algo abominável? Sim. Creio que tem havido uma maior conscientização que nessa luta é preciso desenvolver mais a cultura da vida, encaminhar mais a defesa da vida dentro da perspectiva da beleza, que é viver. Mostrar mais o lado positivo dessa luta, porque, embora a igreja tenha as ideias muito claras, na sua missão evangelizadora, ela se dedica a anunciar a verdade, anunciar o bem, anunciar a beleza. E essas três categorias, verdade, bem e beleza, encontram-se concretizadas, plastificadas, visualizadas na vida. Então, a gente tem que falar da beleza da vida e não só levantar uma bandeira contra o aborto, embora tenhamos que trabalhar nesse sentido. Mas, nos últimos tempos, se tem visto com mais nitidez que a melhor forma de combater a cultura da morte é potencializar a cultura da vida. E essa cultura da vida parte justamente de proclamar a beleza, a bondade e a verdade presente na vida de qualquer pessoa, independentemente das suas circunstâncias. Se são pessoas sadias, menos sadias, se foram geradas e concebidas numa relação de amor ou numa relação onde o amor nunca esteve presente. Então, nós temos que cuidar mais da cultura da vida e creio que isso está ganhando muita força, especialmente depois da grande encíclica de São João Paulo II, que está fazendo 25 anos em 2020, que é o Evangelho da Vida, onde ele deixa os conceitos bem claros, mas lança-nos para esse desafio de construir uma cultura da vida e uma civilização do amor e da justiça. Doutora Lenise, e nesse histórico de luta pró-vida, a senhora aqui em Brasília tem uma atuação destacável no Movimento Brasil Sem Aborto. Nesses últimos anos, a gente percebeu uma grande mobilização da sociedade a partir desse movimento aqui em Brasília, mas em outras partes do Brasil. Como é que a senhora também enxerga esse histórico crescente aqui no Brasil de vitórias a favor da vida? Porque no Congresso não foram poucas as propostas que surgiram, levadas inclusive ao Supremo Tribunal Federal, e até hoje temos conseguido manter a cultura da vida em nosso país em primeiro lugar. Como é que tem sido esse histórico para a gente, o presente? Sim, é sempre, né, exatamente como colocou, há os grupos que querem, né, legalizar, né, o aborto, muito bem financiados, né, do exterior, né, isso é uma coisa que a gente tem. É possível falar assim, que grupos são esses? Com clareza, né? Então, não, são
grupos organizados, né, ONGs, e inclusive o financiamento vem muito das que têm clínicas de aborto mesmo, né? Então há também uma coisa financeira e um mercado, há um interesse financeiro também nisso, sem dúvida alguma, além de um interesse político, né? Então há, né, esses grupos que querem a legalização do aborto. E, na verdade, é isso. As tentativas de projetos de lei nesse sentido nunca passaram no Brasil, né? Não foi falta de discutir, porque quando levam ao Supremo Tribunal Federal, falam como se a Câmara, o Senado não discutissem a questão do aborto, que não estivesse havendo devido debate. Isso não é verdade, porque os projetos de lei estão aí, eles tramitaram e foram clamorosamente derrotados. A gente percebe que não é uma luta só aqui no Brasil. Não. Na França, nós temos manifestações gigantescas pelas ruas, nos Estados Unidos, igualmente, em algumas outras nações, como a gente viu agora nos últimos anos, na Argentina, da mesma forma. É algo internacionalmente espalhado pelo mundo, isso? É internacionalmente espalhado e articulado. Inclusive, se a gente pega, por exemplo, o projeto de lei, né, que foi recusado aqui no nosso parlamento, o projeto de lei que quase foi aprovado na Argentina recentemente, né, felizmente por um voto ali não passou no Senado, né, mas chegou a ser aprovado na Câmara Argentina. Em toda a América Latina é o mesmo projeto de lei, né, só muda a língua. Né? Então, evidentemente, há uma articulação internacional aí para tentar isso nos vários países, né? Agora, nos Estados Unidos foi liberado pela Suprema Corte, né, há muitos anos, e o movimento pró-vida americano está muito otimista de que possa ser revertido, né, o aborto na Suprema Corte dos Estados Unidos. Inclusive, né? pela maioria de juízes hoje na Suprema Corte, exatamente, que são conservadores, defensores da vida. Defensores da vida. Eu pergunto para Dom Antônio agora. Dom Antônio, segundo João Paulo II, com a crise da família, a sociedade toda entra em colapso, porque seu principal papel, o papel da família, é promover e construir a cultura da vida. Há uma relação entre a crise social que temos hoje, que atinge a família, e esta desvalorização da vida, Dom Antônio? Sem dúvida nenhuma. A família, que é o berço da vida e a escola dos valores humanos e religiosos, se ela mantém a sua identidade, ela vai influenciar na sociedade. Mas se ela vai se diluindo na sua integridade, na sua missão, ela vai sendo engolida pela sociedade. Então, eu creio que a promoção, a valorização e defesa da vida, além dos movimentos, além das estratégias que devem ser desenvolvidas por grupos bem formados para criar a cultura da vida, nós temos que partir da base, valorizar a vida na família, começando pelo acolhimento dos novos membros da família. Porque à medida que uma família já é constituída com um projeto limitado, ter um filho talvez, ou não ter filhos, ou ter poucos filhos, e não está aberta a transmissão da vida, aí já está se criando uma cultura anti-vida. Eu acho que é uma responsabilidade dos esposos determinarem não só quantos filhos estão dentro da sua capacidade de amar, mas também quando os filhos deverão ser concebidos para que possam realizar essa cultura da vida na família e desde a família. Quando a família deixa que a política e a ideologia tome conta das mentalidades dos esposos, nós podemos já estar construindo nesse berço, nessa escola, uma cultura da morte. Por isso a importância da formação dos jovens para o matrimônio, fazer com que tome consciência
e que não apenas estão ali para ter uma vida de amor no sentido de companheirismo, de amizade, de afetos, que isso é muito importante, mas é mais do que isso. Eles estão assumindo um projeto divino, que é em favor da humanidade toda. A família não pode deixar de ser o berço da vida e a escola dos valores. E não há valor mais belo e mais necessário, socialmente falando, do que acolher a vida que ainda pode ser concebida e, uma vez concebida, protegê-la para poder nascer e depois educá-la para ser uma vida realmente útil e que deixe um suco profundo na história não só dos pais, mas na história da igreja e na história da sociedade. Muito bem, olha, nós estamos chegando já no finalzinho desse bloco aqui. Dom Antônio, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui conosco. Nós vamos ter no próximo bloco a presença de Dom Murilo Krieger, mas foi um presente muito grande, imagine que para tanta gente que está em casa agora também, poder recebê-lo e poder ouvi-lo nessa noite. Muito obrigado. Então, foi um prazer estar com vocês e contribuir para que esse programa no Dia do Nascituro seja uma luz de esperança para o futuro do Brasil, na construção dessa sociedade em favor da vida. Assim seja. Boa noite, Dom Antônio. Fique com Deus. Obrigado. E, doutora Lenise, nós vamos continuar aqui. No próximo bloco, nós vamos ter a presença de Dom Murilo Krieger, que já quero pedir a você que está do outro lado aí, olha, DDD 61 3363 3841 é o nosso número de WhatsApp. Já vá mandando aí o seu comentário, já vá mandando a sua pergunta. Neste último bloco, a gente vai dedicar uma parte dele para comentar aqui também aquilo que você está enviando para a gente aqui no programa, ok? Intervalo bem rapidinho e já retornaremos. De volta aqui no nosso Além da Notícia dessa noite, você está acompanhando ao vivo na TV Canção Nova. Estamos falando sobre a Semana Nacional da Vida e estamos aqui com convidados muito especiais. No primeiro bloco tivemos a presença de Dom Antônio Augusto Dias, diretamente do Rio de Janeiro. E agora vamos ter um outro convidado, além da doutora Lenise Garcia, que continua conosco aqui. Quero cumprimentar já nesse instante Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger. Já nos ouve bem, Dom Murilo? Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos da Canção Nova. Boa noite, doutora Lenise. Estou aí à disposição para um tema tão importante, tão necessário, tão urgente. Quando a gente pensa que já conquistamos muito, chegamos à conclusão que temos que começar novamente, porque os inimigos do mal estão atentos para as suas intenções. E o nosso trabalho de evangelizadores deve ser constante. Dom Murilo, é sempre muito bom ouvi-lo. E eu quero fazer já aqui o seguinte, eu vou partir com o senhor de onde eu terminei com o Dom Antônio no último bloco. E vou citar aqui João Paulo II. João Paulo II gostava de chamar a família como célula da sociedade e santuário da vida. Para o santo padre recentemente canonizado, a família é o lugar onde a vida pode ser convenientemente acolhida e protegida contra os múltiplos ataques a que está exposta. Ele escreveu isso nas centésimos anos. Dom Murilo, segundo João Paulo II, se a família está em crise, então também a vida está em perigo. Essa relação família em crise com a vida, o perigo para a vida, ela realmente é real, onde não há uma família saudável, nós temos de fato ali um meio onde a vida não será acolhida ou não será bem tratada? Sem dúvida nenhuma. Olha, ao longo do meu ministério sacerdotal e episcopal, cada vez eu fui vendo mais a importância fundamental da família na formação da pessoa, na formação do cristão, na formação do discípulo de Jesus. Sem família, como vamos pensar em termos de igreja? E a necessidade, então, de valorizarmos aquilo que se fala da igreja doméstica, o primeiro ambiente onde a pessoa é chamada a dar as primeiras respostas ao seu Deus. Proteger a família, portanto, é algo que vai diretamente a favor daquele que é o projeto de Deus para os seus filhos e filhas. Porque Deus é família, é trindade.
E eu penso que esse último, um recente documento que o Papa escreveu, não foi ele, foi a Congregação para a Doutrina da Fé, de bônus samaritanos bônus, justamente trata do final da vida, do suicídio assistido, da eutanásia, mostrando a gravidade dessas opções. E daí a gente vê que quando a família é ameaçada no início, no momento em que foi concebida uma vida e que é ameaçada, ou é ameaçada no final, o ser humano está em perigo e precisamos, então, nos unir. E aqui eu vejo a necessidade de conhecermos melhor aquilo que a Igreja escreve, estuda, reflete sobre a vida, aborto, suicídio, eutanásia, para que sejamos defensores e saibamos criar uma cultura da vida, uma cultura, um ambiente onde que a vida seja, acima de tudo, respeitada. Porque falar de vida é falar de Deus. É tão grave isso que o não matar é um dos 10 mandamentos. Ô, Dom Murilo, eu vou insistir um pouquinho mais com o senhor aqui. Aproveitando uma pergunta que fiz no primeiro bloco aqui também, mas agora com uma outra comparação. Por que parece que só a igreja só a igreja luta para que os casamentos não se dissolvam, para que as famílias deem certo? Eu até vejo que na sociedade tem pessoas que torcem para que casamentos deem certo, não se dissolvam, mas quem realmente briga e faz de tudo para que eles não se dissolvam e deem certo, vai até as últimas consequências, é a igreja. Ela tem aquilo como algo muito precioso. Porque parece que só a igreja enxerga isso. E se aqui a gente leva em conta o que João Paulo II diz, a família é a célula da sociedade, santuário da vida, é só a igreja que consegue enxergar isso, a sociedade não consegue enxergar, e por isso ela diz, olha, o casamento tem, se chegou em determinado desgaste, realmente, cada um vai para o seu lado, vai tentar uma nova chance, essas coisas todas. Por que só a igreja? Olha, você tocou num ponto que me preocupa. Quantas vezes nessas lutas, por exemplo, em relação a anencéfalos, a morte deles, em relação ao aborto, quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, inclusive sem o amparo, sem o apoio de irmãos cristãos que dizem seguir o Evangelho. É incrível isso. Parece que é um problema assim, da Igreja Católica, e não é da Igreja. A vida é algo que está antes da Igreja Católica, antes da fé, antes de tudo. É algo fundamental. Não existe nenhum valor que se possa falar sem levar em consideração o primeiro valor, que é a vida. Agora, é desgastante defender a vida. É difícil. Essas pessoas, estruturas, grupos bem financiados, estudam, pagam advogados caríssimos, e eu falo isso por experiência. Quer dizer, são pessoas que têm realmente um desejo destruir, parece assim que família, vida, defesa do nascituro, defesa daquele que está no final da vida, parece que é coisa que isso é da igreja, é um hobby da Igreja Católica. E não é. É do Evangelho. Aquilo que o São João Paulo II chamou o Evangelho da vida. Não dá para falar em Evangelho sem defender a vida sob todas as formas, né? Inclusive, mesmo esta encíclica agora recente que o Papa Francisco publicou, Fratelli Tutti, no fundo é isso, é um apelo, é um grito em favor da vida. E, inclusive, ele chega até a falar do próprio aborto. Quer dizer, o que ele está querendo? Que a humanidade tome consciência do seguinte: de todos os dons que recebeu, nenhum se equivale, se equipara, está na altura do valor da vida. O resto é depois. Mas, se nós não defendermos esse valor, colocaremos a sociedade em perigo. Porque uma sociedade que não preserva a vida, ela se autocondena à morte.
O Dom Murilo tocou 2 vezes aqui no assunto também da pessoa idosa, defesa da vida da pessoa idosa. Eu tive a experiência de, na semana passada, abordar no programa em Rede Nacional de Rádio, que faço na Canção Nova toda tarde, a seguinte uma pesquisa recente feita nos Estados Unidos, que revelou que a pessoa tem a sua fase da vida mais produtiva e que ela é mais valorizada, isso lá na cultura dos Estados Unidos, e que ela ocupa os cargos mais importantes justamente na fase dos 60 aos 70 anos. É a fase mais produtiva da vida de uma pessoa nos Estados Unidos, onde ela é mais valorizada e ocupa cargos de mais relevância. A segunda fase mais importante lá é dos 70 aos 80. E a terceira, voltemos, dos 50 aos 60. Então, veja, Dom Murilo, o senhor destacou 2 vezes aí a questão da valorização e da vida da pessoa idosa. Essa pesquisa, ela mostra isso, inclusive, lá nos Estados Unidos. Quando eu toquei nisso no rádio, o que tocou de telefone depois, de mensagem de pessoas idosas agradecendo, porque foi um estímulo para elas, porque muitas já se acham sem valor, porque a sociedade muitas vezes as trata como sem valor, elas já se acham no fim de carreira também, já se preparando para morrer ou já se preparando para aposentar, quem trabalha, alguma coisa assim. E quando toquei nesse assunto, o retorno das pessoas foi maravilhoso, Dom Murilo, uma coisa impressionante. Mas vamos lá, eu vou dar seguimento aqui agora. Doutora Lenise, vamos fazer um bate-bola aqui com a senhora e com o Dom Murilo. Doutora Lenise, o nascituro para algumas pessoas só é pessoa humana quando há formação dos neurônios. Isso é verdade? Pergunta do Benjamin, do Rio de Janeiro. Não, não é verdade, né? É o contrário, tá certo? Veja bem, se eu pegar uma célula, né, essa primeira célula que se chama zigoto, né, que se forma quando se forma um novo ser vivo, certo? Se eu olhar o microscópio, é muito difícil distinguir a de um ser humano, da de um camundongo, de um ratinho. Elas vão evoluir de formas diferentes, não é verdade? Se for simplesmente um protozoário, vai ficar ali em uma única célula, né? Vai ter pouca coisa. Mas, biologicamente, já tem ali no DNA qual que é a espécie daquele ser que foi formado, né? Então, é ao contrário. Eu vou formar, quer dizer, o ser humano forma neurônios porque ele é humano, não o contrário. Não é quando tem o neurônio que ele se torna humano, né? Ele forma neurônios porque ele é humano, porque ele foi gerado por um homem e uma mulher. Porque se fosse uma minhoquinha, não formava neurônio, né? Tá certo? Então, eu não posso, só depois que, né, se realizou, vamos dizer assim, aquilo para que a potência já está lá desde o início, é que eu vou dizer que tem aquela característica? Não, né? Tem aquela característica desde o inío, né? Vamos lá, vou agora para Dom Murilo. Dom Murilo, a gente sabe que nessa Semana Nacional da Vida, mas não só nela, agora se faz muito mais mobilizações. Mas a igreja tem sempre muitas iniciativas em favor da vida, em defesa da vida. Mas eu tenho uma pergunta aqui, que é do Lucinei Lombardi, lá de Londrina, no Paraná. Ele diz assim: eu penso que nas paróquias se deveria falar mais sobre o aborto, de repente ter uma pastoral da vida para dar amparo às mulheres que estão em casos complicados, como estupro ou gravidez de risco, que querem abortar, para que essas mulheres possam ter ajuda e informações. Bom, vou abrir aqui a porta para o Dom Murilo, para o senhor falar o que a igreja já faz em tudo isso, nesse sentido, né? Veja, Ronaldo, eu penso que progredimos muito nas últimas décadas aqui, particularmente no Brasil, com essa Semana Nacional da Vida, leigos, famílias assumindo essa causa. Eu penso que temos que superar aquela ideia de que quando se trata de defender a vida, é problema do bispo, do padre, que é também do bispo e do padre. Mas, graças a Deus, cresce o número de leigos e leigas conscientes que estudam a fundo, que trabalham em cima de documentos, que fazem campanha, que promovem encontros, que divulgam folhetos. Quer dizer, essa Semana da Vida, menos esse ano, por todas as particularidades, mas essa semana foi ganhando um volume cada vez maior. E hoje já é eu diria assim, uma instituição nacional. Agora, eu concordo no seguinte: nunca falaremos suficientemente sobre este assunto, porque as forças do mal
estão atentas. E tentam, assim, desprezar, ridicularizar, ironizar. Como que diz? Isso aí é um problema superado, é um problema do passado. Não. A vida é um problema do passado, do presente e do futuro. Trabalhar por ela. Ver, e aí cada paróquia, cada comunidade tem que ver meios para dar uma resposta. Eu dou um exemplo. Há pouco tempo atrás, não se falava na igreja em pastoral da comunicação. Hoje, é difícil você pensar numa paróquia, numa pequena comunidade, que não tenha lá seu jornalista, seu fotógrafo, seu voluntário, sua página nas redes sociais. Quer dizer, os leigos foram tomando consciência que esse é um campo deles. E eu diria o campo da vida, de uma maneira muito especial, porque é você, leigo e leiga, que sente isso aí de forma muito prática e forte na sua vida, na família, nos relacionamentos, em toda parte. Então, eu penso que quanto mais tivermos leigos que assumam a causa, que não fiquem esperando ordens, porque isso aqui é do Evangelho. O Evangelho é para todos. Ide, pregar o Evangelho. Ora, o primeiro anúncio do Evangelho é o Evangelho da vida. Quanto mais tivermos leigos que assumam essa responsabilidade, usando a sua criatividade, seus recursos, mais e mais conseguiremos vitórias nesse campo, que não é uma vitória para nós, é para Deus, porque estamos falando aqui da vida, que é um dom de Deus, dom e compromisso. Deus nos deu a vida e nos deu o compromisso. Então, se há muito o que fazer, mas eu me animo, eu tenho esperança que muita coisa já começou e está sendo feita. E eu só acrescento no que Dom Murilo está dizendo, inclusive há instituições conduzidas por leigos e por religiosos na Igreja Católica, que são instituições para amparar, para cuidar de mulheres grávidas, de mulheres que vão dar à luz, que abortariam e não abortam, e depois, quando elas dão à luz, essas instituições ainda as ajudam das diversas formas e cuidam de seus bebês, inclusive, até elas se estruturarem. É impressionante, são obras maravilhosas, trabalhos maravilhosos que existem. Mas vamos lá, doutora Lenise, a Cleuildes é de Aracaju e diz assim: se neste imenso país, como é o Brasil, existe uma estatística de crianças de 9 a 12 anos que engravidaram e deram à luz, inclusive já existiram trabalhos de conscientização com os adolescentes sobre esse tema, gravidez precoce. Daí surge um caso que estremeceu o país como se fosse o único e divulgaram para fazer valer o aborto desta adolescente. Aí ela citou o caso primeiro e diz aqui: eu pergunto, por que o IBGE não faz uma pesquisa para divulgar os números de crianças que tiveram filhos, para fazer um trabalho a favor destas mães? Sim, na verdade, esses números, eles existem, eles são públicos pelo SUS, né? O DataSUS traz todos os nascimentos e, de fato, é muito interessante, quer dizer, é um caso que, sem dúvida, é um problema social, né? Mas no Brasil, ano passado, se não me engano, foram perto de 4.000 crianças que nasceram de mães de menos de 14 anos, né? E também é interessante dizer que nessa faixa etária, a mortalidade materna não é maior do que em outras faixas etárias, né? É dizer, é um pouco mais do que aquela jovem entre 20 e 25 anos, por exemplo, mas é menos do que da mãe que tem mais de 35, por exemplo. Nós temos muito mais morte materna quando a grávida tem mais do que 35 anos do que quando ela tem menos do que 14, né? O que mostra que é uma falácia o argumento que foi usado em torno dessa questão dessa menina do Espírito Santo, de que ela correria risco de vida por causa da gravidez, né? Porque não é isso que a estatística mostra, né? Agora, evidentemente, né, o que mostra aí é a necessidade da educação, né, de que realmente haja, né, uma conscientização dos nossos adolescentes, né, que vivemos numa sociedade que é hipersexualizada, né? E depois se vem uma gravidez, aí é todo mundo, né, colocando ali. Então, eu penso que é muito mais um trabalho educativo e, sim, sem dúvida alguma, de apoio, né, para essas
para essas pessoas. Agora, nesse caso concreto do Espírito Santo, dessa menina, eu sei que havia casais dispostos a adotar as duas, a mãe e a filha, porque duas crianças, né? E com uma família desestruturada. Então, não foi por falta de um oferecimento de apoio, né? Então, aliás, se me permite fazer mais um comentário aqui, sempre se coloca na questão do aborto como se fosse uma contra a outra, a criança e a mãe. E não é verdade, né? Por isso que também, dentro até dessa perspectiva positiva de que Dom Antônio falou, né, da cultura da vida, quer dizer, no movimento pró-vida a gente tem insistido muito, salvemos as duas vidas, né, a da mãe e a do bebê. Porque, de fato, quando se realiza o aborto, é uma vida que se perde, uma que fica ferida. Eu vou dar uma missão para Dom Murilo agora. Dom Murilo, no começo do programa eu até prometi que a gente falaria sobre e mostraria que pensamos na vida em todos os seus sentidos, em todas as suas fases. E eu vou dar para o senhor o desafio de falar de dois aspectos aqui. O aspecto da vida da juventude, que hoje é ameaçada por algo terrível, que é o suicídio. A gente sabe que as estatísticas mostram que entre 15 e 29 anos é onde há a maior prática de suicídio. Imagina a vida do jovem, a hora do estupor da vida, a gente vê o jovem em crise dessa forma. E também a vida como um todo, a criação como um todo, o planeta, o criado por Deus. Por favor, nos fale sobre esses dois aspectos. Deus é amor e nos criou para fazermos uma experiência do amor. Quando a pessoa não faz essa experiência, fica um vazio imenso, que nada supre. Então, o grande problema, o grande desafio nosso é dar sentido para a vida de nossos jovens. Mostrar-lhes que há alguém que os ama, os acompanha, que ele tem uma vocação que não é apenas para trabalhar, consumir, produzir, mas uma vocação ao amor. Eu sei que isso não é fácil, é uma linguagem exigente, difícil. Aliás, Jesus nunca disse que a sua linguagem, o seu evangelho seria algo fácil ou para medíocres. Não, é para gente que realmente se empenha, que tem a disposição de segui-lo de uma forma generosa e decidida. Então, eu penso que cabe-nos ter um olhar especialmente atento a sinais, porque normalmente esses sinais assim, de tentativa, de busca do suicídio como uma solução, pseudo-solução, ela apresenta sinais. Então, a gente tem que estar muito atento. Facilmente nós estamos numa vida tão agitada, com tanto problema, tanto corre-corre, que ao vezes alguém ao nosso lado está gritando, pedindo atenção, amor, carinho, e a gente não está escutando o grito. Então, o jovem, principalmente, precisa, assim, de uma atenção 24 horas para que, ao menor sinal, ao menos a gente seja uma presença de amor, amiga, fraterna, de carinho, de paz. Meu segundo desafio para o senhor, e o que pensar hoje sobre a vida, a natureza, a criação como um todo, como entendermos que também cuidar desta vida faz bem para a vida de nós todos. Quando o Papa Francisco escreveu a outra encíclica, Laudato Si, que quase a primeira parte, eu diria assim, e agora uma continuação, ele deixou claro, a terra é a nossa casa, é onde nós moramos. Todo mundo quer viver numa casa agradável, onde possa desenvolver bem suas potencialidades. Agora, se nós sujamos a nossa casa, se a estragamos, não poderemos reclamar depois dos problemas que ocorrem. Então, trabalhar pela natureza, em questões ecológicas, não é um hobby, não. É algo que corresponde ao projeto de Deus, que lá no início da Bíblia disse-nos, dominai a terra e submetei-a. Portanto, cuidar dessa casa comum corresponde ao maravilhoso plano de Deus, porque a gente vê pelos Salmos e em tantas passagens da Bíblia a natureza louvando, exaltando a bondade, a alegria e os dons de Deus. Foi um prazer ouvi-lo, Dom Murilo. Já vou aqui me despedindo do senhor, que a gente vai chegando no finalzinho também. Desejo ao senhor uma feliz noite e
Vamos continuar juntos sempre. Sua bênção, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês e todos que nos acompanharam. Tá aí, que prazer ouvir Dom Murilo. Já estamos chegando no finalzinho do programa. Doutora Lenice, tinha uma última pergunta aqui. Alguém querendo saber de algum material de estudo para se aperfeiçoar nesta luta em favor da vida, olha, a fim de ter um embasamento que viabilize a produção acadêmica na defesa da vida. Foi um pedido do Gabriel de Ingaí, em Minas Gerais. Queria saber se existem materiais para isso, está perguntando. Sim, existe. Existem materiais na internet, né? Existem livros. Eu própria, por exemplo, tenho um capítulo num livro que é muito abrangente, né? Que se chama Precisamos Falar sobre Aborto, né? Então, pode procurar, né? E tem o site da Comissão da Vida e a Família da CNBB. Comissão de Vida e Família, os promotores da vida, sim, aqui de Brasília, tem também o site. E ali entrando vai ter mais contatos e informações diversas? Encontra, com certeza. Doutora Lenice, foi um prazer tê-la aqui também. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos até a próxima. Aí, até. E vamos continuar lutando em favor da vida. A você que esteve conosco também, que felicidade. Mais uma vez, obrigado. Siga com a programação da Canção Nova. Amanhã, a partir de 3 da tarde, esse programa já estará disponível no Canção Nova Play. Gratuitamente, divulgue esse programa para outras pessoas. Até a próxima quinta, se Deus quiser, aqui, às 10 da noite.